Olá, boa noite. Estamos aqui para apresentar nosso plano de ensino, o nosso TCC, da turma de Psicopedagogia, turma FLC 3357, as acadêmicas Kelly Karime Abreu Pereira e Maíra Giovana Rocha de Almeida. O nosso orientador é André Ricardo Gonçalves Dias. As acadêmicas Kelly e Maíra, disciplina Plano de Ensino, e a nossa área de concentração escolhida foi a educação inclusiva, no tema Meu filho é autista, meu filho é imperativo, e agora? Esse estudo ele visa investigar como que a família percebeu e lidou com o diagnóstico de TIA e TDAH do seu filho, e quais atitudes eles adotaram para fortalecer o desempenho escolar e se participa de algum grupo de apoio para pais ou similar. O nosso objetivo geral é como que os pais eles se sentem e como eles podem ajudar os seus filhos quando descobrem o diagnóstico de TIA ou TDAH. Aqui os nossos objetivos específicos foi como conhecer o perfil dos pais responsáveis pela criança, que é a idade, escolaridade, estado civil, trabalho, filhos, conhecer sobre a dificuldade de aprendizagem da criança, foi conhecer como a dificuldade foi percebida no início, bem como os sinais, sintomas observados que levaram à percepção, identificar a idade da criança na época do diagnóstico, identificar se a família buscou algum profissional de saúde para confirmar o diagnóstico, se foi preciso uma segunda opinião, ou não, e a qualificação desse profissional também. Conhecer o sentimento dos pais, dos demais membros da família e da criança ao saber do diagnóstico, identificar se a criança toma alguma medicação, identificar quais as disciplinas a criança tem mais dificuldade, conhecer a opinião dos pais sobre o que mais prejudica a aprendizagem do seu filho e as atitudes que os pais tomam para auxiliá-lo, conhecer os tratamentos que assistem a criança em sua dificuldade e se é eficaz ou não, identificar como que a criança se encontra atualmente, identificar se os pais eles recebem algum tipo de apoio emocional relacionado à dificuldade diagnóstico do seu filho, Muitas das vezes os pais eles não estão preparados para receber, essa notícia. Seu filho tem autismo, seu filho ele é imperativo. A maioria dos pais eles não tem apoio e sim medo. Porém, alguns querem ajuda, mas não têm recurso financeiro para levar os seus filhos à terapia ou comprar medicação necessária, porque às vezes tem a falta, no SUS, e eles têm que estar tirando do bolso para estar comprando para a criança, para não estar faltando. Na escola, os filhos tendem a ter muita dificuldade para aprender. Preciso de uma motivação da escola e dos pais para conseguir se envolver mais nos estudos. A nossa fundamentação tem havido muita discussão sobre como que lida com o transtorno, com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e com o transtorno do espectro autista nas escolas. Por isso, os pais eles tendem a se preocupar. Eles se preocupam, eu também. Como os filhos, como que eles podem estar ajudando eles nesse processo de dificuldade escolar. As crianças com autismo ou TDAH, elas têm uma dificuldade de concentração. No entanto, as crianças com TIA, muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em atividades que não gostam, mas elas podem se concentrar intensamente em objetos, brinquedos, outras atividades preferidas, algo lúdico que chama, que prende a mente deles, jogos, Por outro lado, as crianças com TDAH, elas relutam muito em se envolver em qualquer coisa que exija concentração, especialmente se isso leva tempo. Se levar tempo na hora de estar montando um quebra-cabeça, raciocinando, então eles vão ter essa dificuldade na concentração,
Os autores que fundamentaram para o nosso TCC foi de acordo com Mendes, né, 2002, página 77. No âmbito educacional, mais especificamente na educação escolar, seria necessário planejar e implementar e avaliar programas diferentes aos alunos em ambientes da escola regular, e ressalta-se aqui a necessidade do ensino colaborativo ou cooperativo entre os professores do ensino regular e consultores especialistas das áreas afins, né? E segundo o Cury, 2017, o primeiro passo com a hiperatividade é entender que a criança também percebe a sua dificuldade. Ela nota que não consegue acompanhar os colegas e que as pessoas se incomodam com seu comportamento por ser diferente. Muitos pais e professores, eles ficam frustrados quando percebem a dificuldade de aprendizagem dos seus alunos e dos seus filhos. Os pais, eles buscam formas de ajudar os filhos para vencer esses obstáculos, essas dificuldades, gente. A escola, ela dando um apoio às famílias, é importante para que a criança se sinta, né, acolhida e para ser ajudada por todos ao redor. Elas se sentem motivadas quando você vocês acolhem ela, vocês dão apoio. Isso é muito, muito gratificante. A dificuldade, ela surge em fatores orgânicos e emocionais. E eu acho importante o educador buscar descobrir primeiro as dificuldades para que possa compreendê-las. Então, para que o educador ele venha entender o que está acontecendo com o aluno, para entendê-lo e ajudá-lo. Isso é muito importante, né? Portanto, o diagnóstico precoce ele é considerado essencial para a criança autista. Quando mais cedo forem introduzidos novos tratamentos e hábitos que possam estimular a função cerebral, né, como atividades adaptadas, quadro de rotinas, algo que chame a atenção deles. Então, isso é muito importante, né, essencial. E já para as crianças com hiperatividade precoce, é difícil de identificar, né? Mas você consegue identificar na questão dos sintomas de desatenção em crianças pequenas, que elas sejam capazes de manter a atenção por longos períodos de tempo, né? E daí vocês podem o professor pode estar inserindo atividades diferenciadas para eles, né? Que não fique tomando muito questão do tempo, né? Muito tempo, que algo seja prático e que ele venha pegar o conteúdo de primeira, sabe? E qual que é a função dos pais na detecção das dificuldades? Apoiar os filhos no processo educativo é uma prática social e muito valiosa na educação deles e tem um impacto positivo. Tem um impacto positivo nas escolas da comunidade, não só para as crianças com dificuldades, mas também para os professores. Incentivar os filhos a criar rotinas de estudo e lazer, estar dispostos a adaptar atividades através de jogos, fazer combinados, elogiar sempre, que isso é muito essencial para a criança, ela se sente motivada cada vez mais. Quanto mais você elogia, incentiva ele a continuar a vencer os seus obstáculos. Quando termina uma atividade, né, e pede ajuda por parte do município para a realização de atividades extraescolares, né, com a família. Seria importante, né, adaptarmos a atividades que envolva o aluno, a família, para eles se sentirem assim, nossa, minha mãe está sendo participativa na minha vida escolar, e como isso gruda na mente da criança e ela vai lembrar para a vida toda. Eu sei, porque eu fui uma criança assim, então eu passei por muitas dificuldades, mas meus pais estavam ali sempre dando um apoio, falando, não, continua, você vai conseguir.
Então, tudo vale a pena. Vou apresentar para vocês a metodologia do nosso trabalho. Segundo Malhotra, a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma de análise estatística. As entrevistas foram direcionadas às famílias cujos filhos apresentavam diagnóstico confirmado por laudo médico de TEA ou TDAH e são residentes na cidade de Curitiba. A pesquisa foi baseada em uma pequena amostra de 3 respondentes, proporcionando insights e compreensão do contexto do problema em questão. A coleta de dados deu-se por aplicativo de gravação de voz e por escrito, facilitando a resposta do entrevistado, tendo em vista a facilidade do uso dos recursos. As entrevistas gravadas em áudio foram transcritas posteriormente. Os dados foram analisados e agrupados de acordo com as questões e as respostas do questionário semi-estruturado, comparando-se com a literatura sobre o assunto. As entrevistas foram realizadas no mês de setembro com 3 mães, cujos filhos têm 10, 11 e 17 anos e estudam o 4º ano, o 6º ano e o EJA, respectivamente. Para fins de identificação das famílias e seus filhos, as mães foram chamadas de mãe A, mãe B e mãe C, e seus filhos de aluno A, aluno B e aluno C. A mãe A tem 41 anos, é solteira, não tem outros filhos e trabalha em casa com confeitaria. As mães B e C têm 44 anos, são casadas, possuem mais um filho e são donas de casa. Segundo as mães, os seus filhos têm os seguintes diagnósticos: o aluno A, TDAH. Aluno B é autista nível 1, com hiperatividade e deficiência intelectual leve. O aluno C é autista nível 2, com deficiência intelectual moderada. Veremos agora alguns resultados de discussões, alguns destaques. O trabalho está muito mais completo, convido todos a lerem o trabalho. Aqui foram tirados apenas alguns destaques para podermos mostrar, para exemplificar as respostas do nosso questionário. As mães foram as primeiras pessoas a perceberem que seus filhos estavam com alguma dificuldade, conforme os relatos a seguir. Sentia que em alguns momentos eu dava algum comando ou algo parecido quando ele era pequeno e que ele às vezes não focava e não me respondia exatamente o que eu perguntava ou demorava para responder. Ele tinha exatamente 5 anos quando eu percebi. Esse é o relato da manhã de 41 anos. Mas eu percebi que algo não estava indo como deveria. Ele não olhava nos olhos, não falava, se irritava com facilidade, se autoagredia. Ele tinha 1 ano e 6 meses. Mãe C, 44 anos. A seguir estão os relatos das mães sobre os seus sentimentos ao saber o diagnóstico da sua criança. Me senti muito preocupada mesmo, por tudo que ele tinha passado e pelo que vai vir para frente. Me preocupa muito esse aprendizado dele, me preocupa muito a autoestima dele também. Mãe A, 41 anos. Quando eu recebi o diagnóstico, foi de certa maneira libertador, pois já havia passado por tantas coisas, tantas críticas, que o diagnóstico veio para me mostrar que eu estava no caminho certo e que eu poderia ajudar meu filho. Mãe C, 44 anos. Foi perguntado às mães como os demais membros da sua família reagiram quando souberam do diagnóstico do seu filho. E os relatos foram os seguintes. Mas os membros da família, no começo, a avó paterna e o pai não aceitavam. Não reagiram bem, achavam que eu estava colocando coisa a mais nele, que ele era uma criança normal, inteligente e eu que estava forçando uma coisa que não era. Mas logo eles aceitaram também. Mãe A, 41 anos. Quanto aos membros da família, meu marido no começo não aceitou, mas depois abraçou a causa e os demais familiares, tios, primos, a maioria sumiu das nossas vidas. Mãe C, 44 anos. As mães foram questionadas em como a escola lida com a dificuldade do seu filho e identificou-se o seguinte relato. A escola está muito despreparada, não lida bem com essa dificuldade. Eu corro bastante atrás, vivo conversando com o professor, coordenador. Não tenho respaldo nenhum, nem de governo, nem de município, nada, zero. Nem com medicamento, nem tratamento.
psicopedagoga, psicóloga, tudo no particular. Plano de saúde também não tem psicólogos específicos que tratem isso, sabe? Tenho bastante dificuldade em tratar ele nos meios públicos. É a mãe há 41 anos. As considerações finais do nosso trabalho são as seguintes. Os pais eles se sentem inseguros quando descobrem o diagnóstico dos filhos. Muitos pais não têm uma rede de apoio, tanto financeiro como familiar. Sabem a disciplina de maior dificuldades dos seus filhos e os acompanham na escola. Perceberam as dificuldades das crianças já na primeira infância, devido aos sinais, os sintomas que demonstraram. Buscaram ajuda profissional e receberam o laudo médico de seus filhos. Se sentiram tristes, ansiosos, frustrados e muito preocupados, inclusive com o futuro das crianças. Apesar de alguns membros da família não os apoiarem e não acreditarem no laudo médico, continuaram firmes, procurando o melhor tratamento que puderam dar aos filhos. Analisando os resultados da pesquisa, vê-se que a escola tem um longo caminho a percorrer na capacitação de seus professores, bem como na disseminação da inclusão escolar. Lembrando que a escola tem um papel fundamental nessa ajuda às famílias, firmando parceria com elas. As crianças hoje se encontram assistidas em seus transtornos, mas as mães acreditam que ainda podem fazer mais. Usam também de recursos lúdicos, eletrônicos, para auxiliar o desenvolvimento dos filhos e tentar minimizar o possível algum sintoma que o esteja prejudicando. E reconhece que também precisam de apoio emocional para continuar a investir em seus filhos. Esse estudo lhe permite ampliar a visão sobre as dificuldades de aprendizagem e que seriam de grande valia levar esse conteúdo às escolas em formas de palestras, cursos, oficinas, com o intuito de auxiliar os pais na educação de seus filhos com dificuldades e também de mostrar à escola como os pais se sentem, com relação ao acolhimento e o desenvolvimento dos seus filhos. E como sugestão para as próximas futuras pesquisas, a sugestão é que para próximas pesquisas sejam feitas pesquisas do tipo quantitativo, com elaboração de questões com base nos resultados desta pesquisa qualitativa que foi apresentada. Assim, vão-se ter mais subsídios para relatórios estatísticos, podendo-se utilizar amostragens por regiões, cidades, entre outros. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Aqui deixamos uma frase para reflexão. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Agradeço pela atenção de todos.